Todo louvor pertence a Allah. A Ele pedimos proteção, porque quem Allah encaminhar jamais será desviado, e quem desviar jamais será orientado. Testemunhamos que não há divindade que mereça adoração, exceto Allah, o único todo-poderoso. Como testemunhamos que Muhammad é o seu servo e seu mensageiro, o enviado de Allah para toda a humanidade. Que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, seus familiares, seus seguidores e quem seguir a sua guia até o dia do final. Irmãos muçulmanas, irmãos e irmãs muçulmanas, tememos Allah como deve ser temido. E devemos saber que quem confia em Allah, Allah é suficiente para ele. Meus irmãos, saibam que a pior das injustiças e a mais falsa das calúnias é atribuir o Islã, dizer que o Islã é a religião do terrorismo, é a religião do extremismo, é a religião do radicalismo, é a religião que não é de Deus. Essa é a maior das injustiças, essa é a maior das falsidades, atribuir o Islã que não faz, aquilo que não faz parte dele. Quem desse esse povo conhecer o Islã? Porque acusar o Alcorão, acusar o profeta Muhammad, os ensinamentos do Islã, é acusar Allah, louvado seja, porque foi ele que revelou o Alcorão sagrado, da mesma forma que revelou os livros anteriores. Foi ele que enviou Muhammad, da mesma forma que enviou os profetas anteriores, de Adão, entre Jesus e Muhammad. Acusar o Islã de fanatismo, de terrorismo, é uma das maiores injustiças. E essas injustiças, inclusive, é atacar o nome de Allah e botar o nome de Allah em vão, falar o nome de Allah em vão. Vemos que o Islã é a religião de Deus para toda a humanidade. Entre isso, um grande sábio do Islã, o nome dele é Abdul Qadir Auda, um grande sábio iraquiano, falecido, ou aliás, assassinado no Iraque na década de 80 e 70, escreveu um livro chamado O Islã entre a ignorância de seus seguidores e a incompetência de seus sábios em mostrar para a humanidade o que é o Islã. Vemos que o Islã, um versículo da Surata 2, Surata 2, versículo 148, diz o seguinte: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E dessa forma fizemos de vocês uma nação, uma comunidade mediana, uma comunidade do centro, para que sejam testemunha para a humanidade, da mesma forma que o mensageiro foi testemunha para vós. A nação mediana, a nação do centro, em árabe chama-se Wasatiyya. O que significa Wasatiyya? O que significa a nação mediana? Essa nação do centro, a qual Allah qualificou essa comunidade muçulmana, não é prescrita pelos humanos. Não são os humanos que escolhem o que é Wasat e o que é não Wasat. Não, nem também são declarações políticas. E nem os sábios do Islã que escolhem. E nem os políticos do Islã. E nem os homens que escolhem. Isto é a revelação de Deus. E fizemos de vós uma nação do centro. O que é essa nação do centro? Vemos que o Islã, no seu todo, em sua mensagem, em sua crença, em sua legislação, em suas proibições, em suas ordens, ummatan wasata. É a nação mediana, a nação do centro, a nação do equilíbrio. Vemos esses exemplos de nação do centro, de nação do equilíbrio na crença islâmica, na prática do Islã, na divulgação do Islã e na mensagem do Islã em todo. Vemos, por exemplo, na crença, que os sábios disseram o que significa ummatan wasata. Disse Ibn Kathir, rahimahullah, um grande célebre intérprete do Alcorão, dizendo: Huwa al-wadi bayna al-jabalain wal-huda bayna ad-dalalatain. É o vale entre dois montes e a guia entre dois desvios. Vemos os pilares da fé. Todas as nações acreditam em Deus da sua forma, exceto a nação do Islã, os muçulmanos que acreditam em Deus na forma que Ele revelou. Vemos que outras religiões deram atributos humanos ao Criador. Os judeus, os Yahud, no Alcorão fala, chamaram Allah de avaro.
Inna Allahu faqirun wa nahnu aghniya. Hasha lillah. Disseram, Allah é pobre e nós somos ricos. Disseram que Allah cansou. Wa ma massana min lughub. Tafsir, a explicação do versículo, que eles chamaram que Deus cansou. Disseram que Deus dormia. E disseram que Deus era incapaz de fazer algumas coisas. Deram atributos humanos ao Criador. E outro, exageraram e deram atributos divinos que pertencem somente a Deus aos humanos, onde invocaram e adoraram humanos. O Islã é a nação do centro. Não adorai exceto Allah, o único Senhor Criador, sem parceiro, sem sócio. Pertence a Ele os melhores nomes e atributos. Vejamos em relação à crença nos anjos. Religiões e povos tomaram os anjos como intermediário entre eles e Deus. Em vez de pedir para Deus, pedem para os anjos. E inventaram e desenharam a imagem dos anjos. Inventaram a crença, anjo da guarda. E pedem, ó anjo da guarda, me protege. Em vez de pedir direto para Deus. E outra nação disseram que o anjo Gabriel é inimigo deles. Vemos em relação aos livros. Os muçulmanos, na fé em Deus e na fé nos anjos, acreditamos que os anjos são criaturas de Deus. Foram criados por Deus para transmitir sua mensagem. Nós não invocamos nenhum anjo e nenhum profeta. Não dizemos ao anjo da guarda nos proteja, mas pedimos, ó Allah, me proteja. E se Allah quiser nos proteger, Ele vai enviar um anjo ou o que Ele quiser. Em relação aos livros revelados, alguns povos adulteraram os livros. Adulteraram os livros e mudaram os versículos. Outros povos negaram os livros. Quanto à nação do Islã, acreditam em tudo que foi revelado a Moisés. E acreditam em tudo que foi revelado a Abraão. E acreditam em tudo que foi revelado a Adão. E acreditam em tudo que foi revelado a Jesus. E acreditamos em tudo que foi revelado a Muhammad. Essa é a nação do centro. Em relação aos mensageiros, Qawmun kadhabu rusul wa qataluhum. Há povo que desmentiu os mensageiros a ponto de assassinar eles. Disse o profeta Muhammad, Inna bani Israel, que os filhos de Israel assassinaram 300 profetas. 300 profetas. E o Corão é testemunha. E o Antigo Testamento é testemunha o que o profeta Moisés sofreu e passou com eles. Povos perseguiram os profetas, desmentiram eles, perseguiram eles. E outro povo entrou no extremismo, idolatraram eles, cultuaram eles e botaram eles divindade junto a Deus. Vemos hoje pessoas idolatrando, adorando profetas, adorando a mãe dos profetas e adorando os anjos. E vemos do outro lado as pessoas renegando os profetas, perseguindo e matando eles. Em relação à recompensa no juízo final, no paraíso e inferno, certos povos dizem, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Outros disseram, o fogo só vai nos atingir alguns dias, depois vamos estar livres. E outro povo disseram, não existe inferno. O Islã, como a nação do centro, ensinou os muçulmanos a acreditarem que o inferno é o castigo de Deus para todas aquelas pessoas que não seguirem seus mandamentos. E o paraíso é a recompensa de Deus para todas aquelas pessoas que seguirem seus mandamentos. Ummatan wasata, a religião do centro, a religião do meio na crença, na conduta. Vemos na oração, vemos que os jovens chegaram ao profeta Muhammad, queriam se aproximar de Allah, queriam ser bons muçulmanos, achando que ser bom muçulmano é exagerar. Exagero não é do Islã, extremismo não é do Islã. Disseram, ó mensageiros de Deus, ó mensageiros de Deus, você é enviado de Deus, nós queremos chegar próximo onde tu chega. Por causa disso eu não vou comer mais durante o dia, vou jejuar a vida toda. O outro disse, não terei mais relação com a minha esposa, vou jejuar o dia todo e rezar a noite toda. O profeta Muhammad disse,
Eu jejuo e quebro o jejum. Tenho relação com as minhas esposas. Durmo e acordo para rezar e volto a dormir. Esta é minha sunna. Quem não seguir a minha sunna não faz parte de mim. I'tidal, tawazu, equilíbrio, moderação em todos os assuntos. Onde está no Islã que eles acusam o Islã de religião extremista e radical? Islã que incentiva a violência e o terrorismo. Por que essas pessoas não estudam e não procuram conhecer o Islã antes de acusá-lo? Antes de forjar mentiras? E nós falamos na semana passada sobre o crime que aconteceu no Rio de Janeiro, que alguns canais de televisão acusaram, associaram o Islã com aquele crime lá em Realengo. O Islã está isento disso. Assim como nós mencionamos ontem, na semana passada, temos também a humildade e o compromisso de mencionar também que na semana ontem, aquele coronel da brigada, aquele coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, reconheceu que o Islã não tem nada a ver com esse tipo de violência. Inclusive mencionando um versículo do Corão, onde fala que os filhos são um ornamento da vida terrena. Se as pessoas conheceram o Islã, aprenderam o Islã e verem que o Islã é o wasatiyya, é o meio termo. O Islã é a tolerância. O Islã é o equilíbrio entre o espírito e a vida terrena. Vemos por último o exemplo do profeta Muhammad, dando o exemplo de moderação para todos os muçulmanos. Eu termino com isso a história de um dos companheiros do profeta Muhammad, chamado Abu Darda. Esse companheiro do profeta, ele jurou que iria jejuar para sempre. Salman al-Farisi, o persa, foi até sua casa almoçar com ele. Quando foi almoçar com seu irmão muçulmano, o dono da casa se negou em se alimentar. Perguntou: por que tu não vai comer? Eu estou de jejum. Estou de jejum. Então vamos jantar. Quando foram jantaram e foram dormir, ele levantou e quis rezar a noite inteira. Salman disse: não levante para rezar, vai deitar, vai dormir. Ele dormiu. Se acordou, levantou para rezar e disse: volte a dormir. Na terceira vez, volte a dormir. Quando faltava a última parte da noite, o Salman acordou Abu Dhar e disse: levante agora, vamos rezar. Rezaram na mesquita do mensageiro de Deus. Chegaram até ele, Salman contou a história ao mensageiro de Deus. Entrei na casa de Abu Dhar e ele não estava todos os dias jejuando. E quando foi dormir, só queria rezar. E eu disse para ele: ó Abu Dhar, inna li rabbika alayka haqqa, inna li jasadi alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'ati li kulli haqqin haqqa. Ó Abu Dhar, ó Abu Darda, saiba que teu Senhor tem direito sobre ti, o teu corpo tem direito sobre ti, e tua esposa tem direito sobre ti. Dê o direito a cada um que merece seu direito. O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse, e assim como disse Salman: o Islã é a religião da tolerância, o Islã é a religião da facilidade. Porém, essa facilidade não deve ser entendida at-tamayyu' wa at-tanazul. Essa facilidade não deve ser entendida que os muçulmanos praticam a religião como querem. Não. Quem ultrapassou pelo limite, quem ultrapassou o Islã, faqad zalama nafsa. Quem fez além daquilo que é previsto no Islã, cometeu injustiça consigo mesmo. E quem deixou de cumprir aquilo do Islã, também cometeu injustiça sobre si mesmo. Porque Allah fala no Corão: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Porque assim fizemos de vocês a nação do centro, para que sejam testemunha para a humanidade. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, aquele que nos encaminhou para o Islã e fez de nós seguidores do Islã, seguidores do amado mensageiro Muhammad. Que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Meus irmãos e minhas irmãs, o Islã, entre a ignorância de seus seguidores e a trama dos inimigos do Islã. ما أضر المسلمين ما أضر المسلمين بعد أعداء الدين مثل ما أضر جهل بعض من ينتسب إلى الإسلام. Não prejudica o Islã nada mais
depois que os próprios inimigos do Islã, a ignorância de alguns seguidores do Islã em relação a ele. O Islã é a religião do centro, a religião da moderação, a religião mediana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse Aisha, hadithun fi sahihain, está no Bukhari e no Muslim, os livros mais autênticos depois do Corão. Ma khuyira li rasulillahi bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithma. Mensageiro de Deus, quando tinha duas coisas para escolher, ele escolhia aquilo que era o mais fácil, desde que não fosse pecado. Hadith narrado pela sua esposa Aisha. Não se entende que moderação, não deve ser entendido que moderação, que nação do centro, nação mediana, religião da tolerância, que as pessoas dizem, basta fé no coração e é suficiente. Basta ir na mesquita uma vez por ano, é suficiente. Isso também não é do Islã. Assim como o Islã não prega, não ensina e não educa seus seguidores ao exagero, o Islã também não ensina, não educa e não pede para os seus seguidores praticar o Islã como querem. O Islã deve ser praticado como o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ensinou. Por isso que ela fala no Corão, na Surata 33, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tens no mensageiro de Deus o melhor exemplo a ser seguido. Exemplo disso, um dos companheiros do profeta Muhammad era muito rico e queria dar toda a sua riqueza em prol do Islã. O profeta disse, ele falou, eu quero dar tudo que eu tenho. O profeta disse não. Ele disse, eu quero dar a metade então que eu tenho por causa do Islã. O profeta disse que não. Eu quero dar 1/3. E o profeta disse, wa thuluthu kathir wa qabila. Ele disse, 1/3 é muito ainda. E mesmo assim aceitou. Mesmo assim não aceitou. Porque ela falou no Corão, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Os próximos, os parentes próximos, eles têm direito de ser melhor tratados no Islã. Essa é a religião do equilíbrio. Não exige do ser humano além da sua capacidade. Não exige do ser humano as coisas impossíveis. Só é proibido no Islã aquilo que é prejuízo para o ser humano e para a sociedade. E todas as ordens que tem no Islã é para o benefício próprio. Ya laita qaumi ya'lamun. Quem dera meu povo saber a realidade do Islã. Yanbaghi wa yajib, é um dever de todos os muçulmanos aprender o Islã da sua forma original e transmitir a mensagem tolerante do Islã para todas as pessoas. Porque as pessoas têm muita ignorância e têm muito preconceito e desconhecem a mensagem do Islã. Justamente porque às vezes nós achamos que a transmissão, achamos que a propagação do Islã e a divulgação do Islã é responsabilidade somente do sheikh. Ou achamos que a divulgação do Islã é responsabilidade do fulano. A responsabilidade de transmitir o Islã é para todos os muçulmanos. Transmitir o Islã da forma que sabem, da forma que podem. Aquele que escreve bem, escreve sobre o Islã. Aquele que é um bom orador, faz uma entrevista sobre o Islã. Aquele que é bom, que ela facilitou para ele em sua área, serve o Islã na sua área. E aquele que não tem condições, ou não, Allah não facilitou para isso, pede para Allah dar sucesso para aqueles que estão trabalhando pelo Islã. Essa é a mensagem do Islã. Pedimos a Allah louvado seja, que faça de nós pessoas orientadas e orientadoras. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم